Olá, nós estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Semelhantes a Ti e nós começamos um estudo sobre honra. No vídeo passado falamos sobre como honrar a Deus em 3 áreas. Falamos sobre crer em Deus, é uma forma de honrá-lo, falamos sobre honrá-lo com os nossos bens e também através dos nossos relacionamentos. Mas hoje nós queremos falar também de um outro tipo de honra que a Bíblia trata, que é a honra ao pai e à mãe. Fique ligadinho conosco. Honrar pai e mãe é o tema do programa Semelhantes a Ti de hoje. A gente já vem aí de um programa falando um pouquinho de honra, né? Começamos falando de honra a Deus, como bem disse aqui na abertura a Camila. E o tema de honrar pai e mãe, eu penso que ele é bem pertinente. Nós vivemos, como diz o texto sagrado, dias trabalhosos. E a Bíblia diz que nos últimos tempos sobreviriam assim, tempos difíceis, né? Sim. E os homens seriam amantes de si mesmos, ingratos e irreverentes a pais e mães. E isso desobedientes, desobedientes a pais e mães. Bem colocado, é exatamente essa expressão que o texto usa. E eu gostaria de começar o programa de hoje com esse texto de Mateus capítulo 19, onde o jovem rico, é conhecido como jovem rico, né? Mateus 19, versículo 16, ele se aproxima de Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus, né, Camila? Ele diz: bom mestre, o que eu faço para ir para o céu? Eu quero ser salvo. A pergunta é muito bonita, né? Ela é bem oportuna. Eu quero ir para o céu, o que eu faço para ir para o céu? E Jesus primeiro já dá uma paulada nele: por que você está me chamando de bom? Só tem um bom, que é Deus. Você conhece os mandamentos, guarda os mandamentos, pratica os mandamentos e você vai ser salvo. E ele, não contente com essa primeira resposta, ele insiste, ele pergunta: quais mandamentos? E aí vem o ponto que eu quero destacar, o versículo aqui é o versículo de número 18. Jesus responde: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. E aí vem o 19, é o tema do programa de hoje: honra ao teu pai e à tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Honrar pai e mãe, Camila, é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa desse mandamento? Ele é fantástico, né? Esse mandamento ele vem com a promessa que se você honrar seu pai e a sua mãe, você viverá bem e terá longos dias sobre a terra. Você está vendo? Quer morrer cedo? Quer bater as botas cedo? Longevidade de vida, pai e mãe, né? Tá aí o segredo. E tem gente que está perdendo, né, essa graça, essa dádiva do Senhor. Verdade. Esse presente da parte do Senhor, que é a longura de dias agradáveis aqui nessa terra, simplesmente porque estão optando de forma consciente ou não, né? Porque a pessoa diz: mas eu não sabia, tá? Mas o princípio continua valendo para quem não sabe. Com certeza. A pessoa às vezes inconscientemente, sem querer, desonra o meu pai, desonra a minha mãe, né? Tá valendo, tá perdendo. Sim, a gente já comentou até que princípios valem para justos e injustos. Perfeito, né? Por isso que tem gente que prospera, Sim. mesmo não estando dentro de uma igreja. Mesmo não estando dentro de uma igreja, não conhecendo a palavra, né? Mas pratica o que é justo de acordo com ela. Exatamente. E o princípio da honra ao pai e à mãe, ela é bíblica. É algo que dá como resultado essa longura de dias sobre a terra. Vou jogar um pouquinho de pimentinha aqui no tema de hoje. E nós todos, eu penso que não há dúvida nenhuma de que precisamos honrar pai e mãe. Eu penso que os conflitos começam a existir a partir do momento em que alguém se casa, por exemplo, já que a gente está falando de relacionamento e a nossa série ela tem como tema Semelhantes a Ti, porque queremos ser parecidos com Jesus. Algum engraçadinho já disse que Jesus não casou e que deveria ser semelhante a Jesus, deveria evitar o casamento. Jesus falou que alguns não vão se casar, né? Que eunucaram-se pelo reino dos céus. Seriam eunucos. Mas o ponto é, a partir do momento que você se casa, o texto também diz, e há uma ordenança, para que pai e mãe sejam deixados para trás. Tem que deixar pai, tem que deixar mãe,
e agora tem que se unir ao seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, e o texto afirma os dois seriam então uma só carne. A partir de então, a Camila é a minha família, o William é a família da Camila, e depois vem os filhos, e assim se forma um lar, uma casa. Os agregados, sei lá, você batiza e chama do jeito que você quiser chamar, mas o ponto continua sendo, e agora? Deixar pai e mãe é desonrar? Onde é que está o limite? Essa linha tênue, né? Entre honrar pai e mãe, continuar honrando pai e mãe, mesmo depois de um casamento, deixando pai e mãe. Aí eu vou apelar para os universitários, Camila. Camila, você pode ajudar a gente? Olha, a gente precisa só separar o significado das palavras e as atitudes que hoje a gente percebe e vê em muitas pessoas, em muitos casais. Deixar não é abandonar. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Para deixar, eu não estou nem aí, não ligo mais, não visito mais, não falo mais, já tipo assim, eu me casei, então agora eu não quero saber mais. Porque tem gente que já usa o casamento como uma fuga, e aí já é um assunto para outros estudos. Casamento nunca deve ser fuga. E pai e mãe permanecem sendo pai e mãe porque sangue não vira água. Né? Sangue, ele continua sendo sangue. Então, a verdade é que deixar pai e mãe, eu creio que quando a Bíblia diz você vai a partir daquele momento obedecer, como é que eu posso dizer, cuidar de uma maneira assim, tomar decisões junto com aquele cônjuge. No meu caso, por exemplo, como esposa, a partir do momento que eu casei, eu não posso ficar mais agora, mãe, o que eu faço? Mãe, não estou dizendo que você não pode pedir conselhos, existem mães que são muito sábias e conseguem, eu posso dizer isso pela minha, glória a Deus, a minha mãe sempre foi muito sábia, ela nunca se intrometeu, né, no nosso relacionamento. Eu ia dizer essa palavra, já que você já soltou ela, né, então eu posso dizer assim, Camila, que deixar pai e mãe é não permitir essa infiltração dentro do relacionamento, a ponto de que a palavra depois de casados, a palavra final, da mãe, a palavra do pai, interfira de maneira nenhuma. E aí eu posso até colocar o honrar nesse meio, eu até vou colocar já um pouco, depois a gente pode abordar um pouquinho mais, caso dê tempo, mas eu penso que o honrar pai e mãe, nesse sentido, é muito mais sobre cuidar deles em suas necessidades, porque vão surgir, como no caso de velhice, doença, questões financeiras também, né? Muito mais, o honrar pai e mãe seria mais para mim no sentido de cuidado do que obediência, porque hoje a minha obediência é mais a você. Nós é que precisamos, entre nós agora, nos comunicar e decidirmos entre nós o que fazer em relação aos filhos, em relação à nossa vida financeira, em relação a onde morar, aonde viver, o que fazer, onde trabalhar. Agora é com você e você comigo. Você entendeu? Porque eu percebo que muitas esposas casam, mas não cortam o cordão umbilical com seus pais. Então qualquer coisa... Que continuam mandando, literalmente. Isso, e aí ela acha, não, mas papai e mamãe falou que eu tenho que fazer assim. E aí não cabe mais papai e mamãe. Você entendeu? Agora cabe não. Peraí, meu marido, vamos sentar e vamos conversar. O que nós vamos fazer a partir de agora? E da mesma forma o marido, porque os homens também têm um certo problema em cortar os cordões, né, umbilicais com suas esposas, às vezes até com os pais. Sim. E aí é aquela coisa, não, mas mamãe não fazia assim, mamãe cozinhava assado. São heranças, né, que a pessoa acaba trazendo. Aproveitar o programa de hoje, que é o tempinho que a gente tem, porque nós... O pessoal sabe, acompanha o nosso canal aqui no YouTube, inclusive essa série, ela vai até o final deste mês de novembro, né? Sim, é verdade. E nós estamos no ano de 2020, essa série Semelhantes a Ti. Eu sem horário de preparar outras séries para a gente poder bater papo, mas essa série vai terminar no final agora de novembro, né? Graças a Deus tem sido bênção, a gente sempre recebe uns feedbacks muito bacanas. Sim, testemunhos porque a gente abençoados. Tenta contar um pouquinho da experiência, sempre mostrando às pessoas que experiência nossa pessoal não serve de doutrina, né? As pessoas têm que ter a experiência pessoal. Você pode se inspirar, você pode se deixar influenciar, né? De uma boa forma, exatamente, como referência. Mas... São testemunhos que a gente conta aqui, um pouquinho do que... E por falar em testemunho, nós recentemente voltamos, recentemente já tem, vai fazer um ano agora, né? Já fez um ano. Fez um ano. Mulher é melhor para data, né?
E voltamos aí dos Estados Unidos. Estávamos morando fora e voltamos por conta... Sim. Você acredita aí a honra aos seus pais? Sim. Nós decidimos voltar por uma questão de saúde, né? A minha mãe foi acometida por uma enfermidade grave e nós decidimos então voltar por essa questão de honra. É interessante até ressaltar que no início do nosso casamento nós conversávamos muito sobre essa questão dos nossos pais, né? Sim. Na época, se você depois quiser acompanhar um pouquinho da nossa história, infelizmente nós tivemos, né, a perda trágica dos seus pais, mas antes de tudo isso acontecer, nós havíamos combinado que passaríamos o Natal um ano na casa de um e o outro ano na casa, né, da família do outro, para que ninguém tivesse perda. Já dizia o sábio, né? Combinado não é caro. Isso, né? então. Combinou antes de casar para não ter problema. E uma das coisas também que nós sempre falávamos por sermos pastores e por vivermos, né, sempre estando em vários lugares ao mesmo tempo, nós conversávamos que se um dos nossos pais necessitasse da nossa ajuda por conta de qualquer coisa, né, de saúde, de alguma deficiência, nós estaríamos então cuidando deles. E aí caiu-lhe em sorte que infelizmente a minha mãe foi acometida e nós estávamos fora do país e por conta disso decidimos voltar e eu acredito isso a honra. E por conta de uma palavra também, a Bíblia diz que aquele que não ora e não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Por isso eu ligo muito. Você entende que esse cuidado, ele não é só porque às vezes há espiritualidade nos textos, há né? muita religiosidade também das então pessoas. Se espiritualiza a letra num nível que você acaba... Não, o cuidado aí, você ora por ele, você está cuidando dele. E as pessoas... E claro, pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem que orar mesmo. Sim. Afinal de contas, nós pregamos a palavra e nós temos de orar. A oração, ela é não só bem-vinda, como oração é É mandamento, tudo, é né? necessário orar e sem orar cessar. Pela nossa casa. Mas você entende que o cuidar da própria casa aí não é só uma questão de estar cobrindo a minha mãe de oração, meu pai de oração, e pronto, eu já estou honrando eles, porque aqui onde eu estou, eu estou orando por eles e isso basta. Sim. Ou isso é muito pessoal, varia de pessoa para pessoa, de casa para casa, criação para criação, cultura para cultura, porque nós também experimentamos fora do país uma cultura onde... Muito diferente. Os filhos com 18 anos são enxotados de casa, né? A cultura americana, bem em diferente. Contrapartida, os idosos, eles são muito cedo colocados em asilos. Isso é muito cultural, porque normal, é deles, eles já se preparam para isso, né? E, na minha visão, esse texto, quando ele fala aquele que não mora e não cuida dos seus, negou a fé é pior do que o incrédulo, eu entendo que a Bíblia ela é muito clara e a Bíblia se explica, né? A Bíblia explica a Bíblia. Então, quando ela fala orar e cuidar, nós percebemos que a Bíblia fala de dois verbos distintos, se tratando do grego, né? O orar, nós já sabemos que é o clamar, o buscar, o crer e confiar. E o cuidar ali, traduzindo do grego, se diz estar presente. Então, eu entendo naquele texto que era necessário que eu estivesse presente. Por quê? Porque como é que você vai cuidar de alguém estando longe daquela pessoa? Orar eu posso, sim, mas cuidar. Então, se a palavra cuidar for interpretada por alguém como não, eu estou cuidando espiritualmente falando, que é o que às vezes... É o que eu particularmente não concordo mesmo, porque a Bíblia diz que a fé ela é movida pelo amor e que a fé sem obras é morta. Tiago ele é muito claro quando ele diz que a fé sem obras é morta, porque se o teu irmão chega para você com fome e com frio, e você simplesmente ora por ele, despede-o. Quer dizer que tem oração aí, né? Tem oração, é muito mas claro. Mas a oração aí não seria suficiente. A oração não me exime do agir, não me exime do toque, não me exime do abraçar, ela não me isenta da minha responsabilidade. A Bíblia ainda diz que se o teu irmão te pede pão, e você tenha o pão com você e diz para ele, não volta amanhã, errado, pecado, é o pecado da omissão. Tiago 4, 16, 17. Não é? Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz. Não faz, comete pecado. Comete pecado, é o que diz então, o texto. Diante de uma situação com os meus pais, e eu me vi naquele momento com um pai que me pediu ajuda e disse, minha filha, eu preciso de vocês. Eu preciso de você. Vou ficar aqui orando, pai. Deus vai te ajudar aí.
Para mim é o texto de Tiago que entrou nessa situação. E naquele momento o Espírito Santo dentro de nós, que nos convence do nosso erro, pecado, justiça e juízo de Deus, soltou mais do que um outdoor ali, né? Um alerta. Sinal, né? Não, é uma sirene. Então, naquele momento, eu não tive dúvidas de que eu precisava honrá-los. E honra, muitas vezes, vai gerar sacrifícios, né? Para honrar a Deus, Jesus teve que honrar a sua missão. Entregou a si mesmo na cruz do Calvário. Então, honra envolve renúncia. Honrar pai e mãe envolve renúncia do seu tempo, porque eles se tornam, digamos que como crianças novamente. E às vezes da sua própria vontade. Sim, e vai exigir dos cônjuges, né, meu querido, maturidade, né? Sim. E aí você assiste o outro vídeo que a gente tem sobre maturidade. Na verdade, tem um leque de vídeos aí, tem né? Muitos, que eu acho é que o verdade. ideal é você acabar seguindo a linha para você poder também entender, né, essa linha de raciocínio, né? Porque você pega um vídeo isolado, você não vai entender do início, né? Há toda uma história ligada aí. E essas espiritualidades que às vezes se colocam não demonstram o verdadeiro caráter do cristianismo. Porque eu vejo muitas famílias que assim têm até uma certa aversão ao evangelho, à igreja, por conta dessa história. Não, eu estou aqui orando, mas ninguém move uma palha para aliviar o fardo do outro, né? Mas não está presente. Irmãs que estão enfiadas em círculos de oração, mas não estão cuidando do seu casamento, dos seus filhos, da sua família. É aquela frase que muita gente espiritualiza. Enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida da minha família. Isso não está na Bíblia. Alguém deve ter escrito isso aí em outro lugar, né? Isso, mas a Bíblia diz que aquele que não cuida não ora e não cuida dos seus. Obviamente, né? Eu até acredito, sim, que o nosso Deus nos ajuda, com né? Estende certeza, a mão, com abençoa. certeza. Mas e você que está acompanhando a gente? Você tem honrado os seus pais? Você percebeu que esse é o primeiro mandamento com promessa? A Bíblia está cheio, repetidamente, dessa frase. Honra teu pai, tua mãe. Viverás bem, muito tempo sobre a face da terra. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse foi o tema do programa de hoje. E você deve caminhar nessa direção de obediência, honrando a Deus em primeiro lugar, no programa passado. Programa de hoje, honrando pai e mãe. E no programa que vem, honrando as autoridades, liderança acima da sua vida. Camila, chegamos ao fim de mais um programa. Chegamos, né, ao fim de mais um programa. Eu espero que você tenha essa oportunidade de honrar o seu pai e a sua mãe, que o Senhor possa acrescentar dessa forma dias de vida bons para você sobre essa terra. E dizendo também que pai e mãe é só um, e a gente vale ressaltar também, querido, que a Bíblia manda honrar não pai e mãe que foram bons, não pai e mãe que foram legais, não, honra pai e mãe, ponto final. O caráter cristão envolve justamente isso, amar os que nos perseguem, nos maldizem. Então, ainda que o seu pai e a sua mãe não tenham sido um bom pai, uma boa mãe, mas se hoje precisam da sua ajuda, tanto na área física quanto na área também financeira, esteja pronto a honrá-los, não porque eles merecem, porque nem eu e nem você merecíamos um Deus que morreu na cruz por nós, mas que o fez porque nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Tá bom? Que Deus te abençoe, dê o seu joinha, não deixe de se inscrever no canal, assine o sininho também para você receber as notificações. Fiquem na paz. Deus abençoe.